Agora nós vamos começar a andar no capítulo. Se você abrir sua Bíblia lá em Apocalipse, vai falar, nós vamos observar que o nome igreja você não encontra mais, né? Essas cartas foram o quê? Um alerta às igrejas de todos os tempos, né? A respeito justamente do plano de Deus para a igreja. E no capítulo 4 entra, quem tem um título lá em cima do capítulo 4, diz a visão do trono de Deus. O capítulo 4 vai falar a respeito da liderança celestial. Nós não vamos nos ater a muitos detalhes, porque nós temos pouco tempo, né? E muitas coisas que são mais assim importantes para vermos. Mas o capítulo 4 ele vai tratar a respeito da união ali, da liderança celestial, para estar preparando os juízos que Deus estará derramando sobre a terra, né? Nós vamos ver a primeira parte, que começa dizendo assim: depois destas coisas olhei, e eis somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Depois destas coisas. Lembre-se que há 3 momentos que o livro de Apocalipse, que Jesus revela para João. Ele diz que ele está revelando as coisas que ele tem visto, no capítulo 1, final do capítulo 1, a parte final. O que João tinha visto? Jesus Cristo glorificado, né? Ressurreto, né? Como ele é, todo poderoso. As coisas que são, a mensagem que ele tinha para a igreja do momento, que estava acontecendo no momento, ele traz a mensagem para aquilo também que estava acontecendo na época de João, e as coisas que hão de acontecer, e também fala a respeito dos eventos futuros. Então, quando nós vimos ele dizendo aqui: te mostrarei agora as coisas o que deve acontecer depois destas coisas, ele falou a respeito da igreja do momento, mas também uma mensagem profética para a igreja de todos os tempos. Nós já vimos isso. E agora ele vai falar das coisas que hão de acontecer. Começamos a olhar agora então para o tempo futuro, o que ia estar acontecendo na igreja. Ele começa a dizer: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no seu trono alguém sentado. E aqui ele vai falar, né, como era o aspecto do trono. Nós vemos essa parte, ele vê o trono de Deus, a glória ali, a majestade. Pouquinho mais à frente, ele vê também, né, ele fala: ao redor do trono há também 24 tronos assentados neles, 24 anciões vestidos de branco, e cujas cabeças estão coroas de ouro. Ele vai falar também de 24 tronos. Muitos teólogos, comentaristas e muitos também, observando isso, acabam entendendo que é uma referência, né, a os 12 patriarcas e também aos 12 apóstolos, que são anciãos, que também estarão julgando, pois eles também possuem coroas. Eles também, como nós observamos no milênio, vão reinar com Cristo, juntamente com a igreja que estará reinando com Cristo. E ele vai continuar falando a respeito dos eventos que acontecem ali no trono. Deixa eu passar aqui. Coisa que nós já vimos, né? O significado de Apocalipse, que é a revelação, que está dentro da parte da teologia que estuda os eventos finais, que é chamado de escatologia. Nós estamos estudando as últimas coisas. Nós estamos vendo a partir de agora, desse momento, saímos da igreja e entramos para ali. Começamos a ver isso aqui, ó: os santos se organizam para os juízos de Deus, capítulo 4 ao 10. Aqui nós estamos vendo. Começamos a ver esse período, a transição que vai haver entre a era da graça e a entrada na tribulação, que é justamente essa passagem aqui. Estamos focados nesse período. Nós vimos já isto. E aqui. Então nós começamos a observar, né, a respeito do capítulo 4. Nós comentamos após as cartas às 7 igrejas,
Aqui a ideia é justamente que a igreja não é mais mencionada. Dá uma ideia que algo aconteceu também e que esses eventos estão começando a ocorrer no céu. Traz uma ideia também de que ocorreu algo também com a igreja, a ideia do arrebatamento. Imediatamente fala, achei-me no céu. Dá a ideia que eu estou comentando justamente essa ideia de quando a igreja estará no céu. Porque também nós vamos ver que existem homens que estarão louvando a Deus ali, participando dessa liderança. Nós temos a visão de Deus, do trono de Deus, os 24 anciãos, os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos, nós comentamos. Aí continuamos a andar ali, 7 tochas de fogo que o texto vai falar. Se você lembrar do tabernáculo, a representação do Espírito Santo no tabernáculo era o quê? O candelabro, que era aceso, pela haste do meio, e aquelas chamas nas 7 pontas ficavam sempre acesas, representando o Espírito Santo. E nós vemos justamente o número 7 novamente aqui, falando dos 7 Espíritos de Deus. E é interessante que os 7 Espíritos de Deus, se você olha no capítulo 1, ele vai falar a respeito de Deus Pai, fala a respeito do Filho e fala dos 7 Espíritos de Deus, que nada mais é do que uma alusão ao quê? Ao Espírito Santo. Então não é nada, o que são os 7 Espíritos? Nada mais é do que uma alusão ao Espírito Santo, em função de 7 ser o número daquilo que está dizendo, referência daquilo que é perfeito, pleno e completo, justamente a ideia do Espírito Santo. E no próprio capítulo 1, seguindo a sequência que ele fala do Pai e do Filho, ele fala dos 7 Espíritos de Deus, que nada mais é do que o Espírito Santo. Ele também vai falar a respeito dos seres viventes, 4 pilares que sustentam a igreja também, que tem olhos por dentro e por fora aquilo, E outros comentaristas também, que acabam observando, muitos pastores também, muitas coisas, se você não vai achar a interpretação exata do que é, nem nos livros, na Bíblia, em Apocalipse, ele faz alusão a algumas coisas, que pela ideia do que ele traz, que são símbolos, nós podemos inferir que seriam o quê? A ideia do cuidado de Deus para com a sua igreja. Como que Deus cuida da sua igreja? Através do que Efésios 4:11 fala. Ele enviou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É a forma com que Deus cuida e tem sustentado e feito com que a sua igreja caminhe. Através da liderança que ele estabelece. Como nós estamos vendo aqui a liderança se organizando para ministrar o juízo, esses também fazem parte dessa liderança, a liderança da igreja que também estará no céu. Não que lá vai ter apóstolo, profeta e evangelista, mas aqui na terra, a forma como ela é expressa hoje é dessa forma. E a menção que ele faz lá é desse ser vivente. Nós vemos depois o louvor da liderança celestial, dando a Deus toda a glória. O capítulo 5, nós vamos ver que existe um livro escrito por dentro e por fora, com 7 selos. Nós vemos a ideia de selo, é algo que é colocado, se você observar esses filmes antigos, os documentos colocavam um selo, e o anel do rei era o quê? Ele colocava naquele selo como se fosse uma vela, uma coisa, isso, colocava aquele selo e só podia abrir a quem direito e via o selo, sabia que era o selo real. Esta carta, esta escritura, ela está selada também. Isso ficam tristes, porque João olha e não vê ninguém no céu que é digno de abrir a escritura. Porém, houve uma voz dizendo, quem poderá redimir a terra? A resposta que veio, que é dada por um dos anciãos: o leão da tribo de Judá é digno de abrir os selos. Qual que é a ideia de redimir a terra? Por isso, muitos comentaristas também colocam que a ideia desse selo seria essa escritura de posse da terra. Quando nós vemos lá no Éden, o homem ele perdeu a
sua vida física, espiritual e a propriedade da terra. A propriedade da terra ele perde para quem? Para o inimigo. Tanto é que na tentação de Jesus no deserto, Satanás ele fala isso e deixa isso bem claro. Ele mostra todos os reinos para Jesus e diz o quê? Olha, está vendo todos esses reinos? Tudo isso me foi dado. E tudo isso eu te darei se tão somente prostrado me adorares. O homem, pela sua queda, perdeu o domínio e a propriedade. Quem que se apossou? Satanás. Entrou agora o posseiro que entrou pela força e tomou posse foi Satanás. Escravizou o homem. Então, tudo isso precisa ser o quê? Redimido. E nós começamos a ver na abertura dos selos justamente os eventos que vão redimir toda a terra, o homem, toda a criação. E novamente, se você olhar no capítulo 11, vai dizer que o reino deste mundo passou a ser de quem? Do nosso Deus e do seu Cristo. O Senhor Jesus, ele vai redimir a criação novamente, vai tomar posse e vai expulsar o posseiro, né? Deus, em seu plano total de salvação, resgatará e irá redimir o homem e a sua propriedade completamente, que nós comentamos lá, Apocalipse 11:15. Do 2 ao 4 vai falar de toda a liderança da igreja. Homens, anjos, criaturas louvam ao Cordeiro por redimir toda a criação. Uma coisa que nós vamos observar no livro de Apocalipse é como se ele tirasse uma foto do mesmo momento de mais de um ângulo. Em determinado momento ele já mostra como se a igreja já está na glória, louvando a Deus por ele redimir. Só que depois ele começa a contar os detalhes dos eventos que aconteceram para que o posseiro, que é Satanás, fosse expulso e para que Cristo novamente redimisse a terra. Então nós vamos observar essas, como se fossem fotos, momentos, nos selos, nas trombetas, etc. E vamos entrar aqui agora algo que é muito interessante, que fala a respeito do quê? O capítulo 6 vai falar do início do derramar do juízo de Deus, dos 7 selos. Os primeiros 4 selos, eles têm a ver com a igreja. O primeiro selo, o primeiro selo é o cavalo branco, que é o anticristo. Nós vamos ver que ele vai trazer confusão ao mundo. O cavalo vermelho, falta de paz. Cavalo preto, fome, crise mundial. Cavalo amarelo, morte, que é guerras e pestes. O próprio texto diz. Quinto, vamos ver os mártires, só que não vamos ver hoje. Hoje nós vamos ver esses 4 pontos aqui, porque a partir daqui nós vamos ver já na próxima aula, que é a respeito, nós vamos ver sobre o arrebatamento. E tem a ver já a partir desse ponto. E no sexto, catástrofes que vão estar acontecendo na terra. Primeiro selo, que é o cavalo branco, diz assim lá: seu cavaleiro possui um arco e foi-lhe dado o quê? Uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Muitos acabam confundindo esse primeiro cavaleiro com Jesus, só que ele não é Jesus vindo em glória e majestade na segunda vinda, embora ele também venha em um cavalo branco. Esse cavalo branco aqui, de Apocalipse capítulo 6, é o anticristo. Ele vem vencendo e para vencer, como a coroa também indica governo, a coroa. É interessante esse detalhe, ele sai vencendo e para vencer. Nós vamos ver que com o passar do estudo a respeito, justamente falando do iníquo, do anticristo, mas nas próximas aulas, ele vai ter a autoridade para combater contra os santos que ficaram, que não subiram, que não chamam mais de igreja, mas sim, aqueles que ficaram vão ser purificados e são chamados de santos, os que estiverem na tribulação. Eles vão o quê? Combater contra a besta. Porém, quem que vai prevalecer vai ser a besta. Ele saiu vencendo e para vencer. Nós vemos aqui, esse cavaleiro é o iníquo, que traz consigo a multiplicação da iniquidade, conforme Jesus disse.
lá em Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todo. Esse é um grande sinal que Jesus deixa em Mateus 24 a respeito do tempo do fim, justamente a multiplicação da iniquidade. O que significa o iníquo que a Bíblia fala? Interessante observarmos que a palavra iniquidade significa, se olhar no dicionário, qualidade do que é contrário à justiça, ato ou comportamento contrário à moral, à religião, à igualdade, malevolência, comportamento ou ação perversa e maldosa, particularidade do que ou de quem é iníquo. A iniquidade no contexto, aqui nós estamos vendo no contexto bíblico, ela vem no caso do grego que é anomia, que significa o que? Anomia. A no grego é uma partícula de negação, não. E nomos é lei, é contra a lei, sem lei, ele é contrário à lei. Que lei que ele é contrário? A toda a lei de Deus, né? É negação da lei, ilegalidade, falta de conformidade com a lei, violação da lei, desacato à lei, iniquidade e impiedade. Ele é averso à lei moral de Deus e a toda a lei que o Senhor estabeleceu. Mas para que o anticristo haja, ele tem que ir contra o quê? Contra os princípios bíblicos, porque ali está a vontade de Deus, os princípios de Deus, a qual a igreja segue. Então ele tem que destruir isso, para que ele consiga então estabelecer um cenário que seja propício para que ele se revele. E nós vamos ver, né, como isso tem acontecido. Também nós vemos que a iniquidade também já era manifesta na época dos apóstolos, não é só de agora. O próprio apóstolo Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, ele vai falar a respeito disso, que ele diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, já tem o presente dele, já operava a iniquidade, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ele está falando nesse contexto aqui, nós vamos ver quando formos falar do arrebatamento da igreja, esse texto vai falar justamente da manifestação do anticristo. Ele está dizendo que ele ainda não se manifestou, o iníquo não se manifestou, porque algo detém. Por que ele ainda não se manifestou? Porque nós ainda hoje não estamos vendo o anticristo. Talvez já possamos até tê-lo visto, mas não temos como saber quem, porque ele ainda não se manifestou, senão nós estaríamos sabendo. Mas ele não se manifestou. Porém, nós temos visto que a multiplicação da iniquidade se manifestando, preparando o terreno e o momento mundial para que ele possa se manifestar. E ele só vai se manifestar quando o quê? Quando for afastado aquele que agora o detém. Quem que o detém? O Espírito Santo. O Espírito Santo através de quem? Onde está o Espírito Santo? E quem é a igreja? Então o Espírito Santo está em nós. Ele só não se manifestou porque o Espírito Santo ainda está aqui e habita em nós. Somente quando o Espírito Santo não mais estiver aqui, é que ele vai poder se manifestar. Mas o que acontece se o Espírito Santo sair daqui? Ele não é o selo de Deus em nós? O selo deixa a carta e abandona? O selo tem que estar com a carta. Nós não temos como ficar e o Espírito Santo ir. Alguns dizem, né, que a igreja vai passar até metade da tribulação, mas isso gera um problema, né? Lembra que nós estamos vendo a interpretação histórica, gramatical e literal. Eu crio um problema com esse texto. Mas por quê? Lembra lá do texto que nós vemos falando a respeito das 70 semanas de Daniel? 9, versículo acho que 27, no final ele vai dizer, falando a respeito do iníquo, ele vai dizer o seguinte: e ele firmará um acordo com o seu povo, com os judeus e com muitos, por quanto tempo? 1 semana, no caso, por 7 anos. Quem que faz o acordo? Ele. Então ele tem que estar no começo do acordo, porque é ele quem firma o acordo. Então ele tem que estar no começo dos 7 anos. Mas quando ele faz esse acordo, ele já tem que se manifestar, não tem mais como se esconder. Ele, todo mundo vai saber quem fez o acordo.
Então, quando nós observamos, obrigatoriamente, ele tem que, pelo texto bíblico, ele vai estar no começo da 70ª semana se manifestando. E nós só vemos que ele só pode se manifestar quando o Espírito Santo, que está na sua igreja, na sua noiva dos salvos, for afastado. Isso só pode acontecer por intermédio do arrebatamento da igreja. Por isso que o pré-tribulacionismo, afirma que o arrebatamento ocorre quando? Antes de startar a tribulação, porque para o anticristo se manifestar, a igreja não pode mais aqui. A igreja começa com a obra de Cristo, mas tem início com quem? O Espírito Santo do Pentecostes. Ele começa a igreja e termina com quem? O Espírito Santo subindo. O tempo dos gentios, a era da graça finaliza e continua a contagem dessa última semana, porque pelo que nós vimos, Deus fala para Daniel que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, é para eles. Não tem porquê a igreja estar aqui nesse tratamento final de Deus com Israel. Nós vamos estar vendo isso mais tarde, só para a gente entender esse contexto aqui, a importância de entender a iniquidade. No final dos tempos, antes do iníquo se manifestar ao mundo, dando-se a conhecer, ele já estará no mundo participando da multiplicação da iniquidade nesse período. Quando que o detém for retirado, então ele se manifestará para firmar um acordo com os judeus e com muitos por 7 anos. Ele entra em cena. A questão da iniquidade, como que preparou esse cenário? Afinal de contas, como que isso aconteceu, essa multiplicação da iniquidade? Porque até há um tempo atrás, umas décadas, não estava assim, mas de repente chega num ponto que a iniquidade multiplicou de tal forma que caímos naquele texto que Jesus vai falar, que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos, em Mateus 24. Mas por causa dos escolhidos, ele iria abreviar aqueles dias, a multiplicação da iniquidade. Nós começamos a ver que isso começa cerca de 200 anos atrás, a partir de 1800, com um movimento que é relativista, gerado pelo modernismo. A forma de pensamento humano sempre foi Deus, que é a graça, e a natureza, aquilo que é espiritual e aquilo que é natural. A partir dessa época, começou a surgir alguns filósofos também, alguns eram teólogos também, que tentaram, no caso de Kant, ele tentou unir os dois tipos de conhecimentos, o filosófico e o teológico, a palavra de Deus. Ele começa o quê? Então a união do conhecimento filosófico baseado na razão e a lógica humana com o conhecimento do cristianismo, o qual trabalha com os absolutos de Deus expressos da seguinte forma: nós temos a tese, que é a verdade, e nós temos aquilo que a gente chama de antitese, ou antítese, que é a mentira. O contrário da verdade é o quê? A mentira. A Bíblia, toda ela trabalha dessa forma: ou é verdade, ou não é verdade. Seja o vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que excede é isso, não procede de Deus, é do maligno. Esse é o pensamento bíblico. Ele trabalha com a verdade e trabalha com a mentira. Ele trabalha com aquilo que é santo, justo, correto, e trabalha com aquilo que é corrompido, que é pecado, que é contrário à santidade de Deus. Isso é bem claro. Nós vemos o que? Como não foi possível a união dos tipos de conhecimento, deu-se o início, através de um outro cara aqui chamado Ego, um outro filósofo, da divisão total dos tipos de conhecimento, expresso da seguinte forma: ele colocou que o não racional e não lógico nessa parte de cima, dessa linha que a gente chama linha do desespero. Quem dá essa ideia tem um teólogo chamado Francis Schaeffer, que fala a respeito disso daqui. Talvez alguém já tenha lido, muito bons os livros dele. Eu peguei justamente essa explicação que ele dá, que tem a ver também com a multiplicação da iniquidade. Com o que abaixo ele coloca o que é racional e lógico, ele chama de a máquina.
que isso aqui acaba matando o ser humano, porque só com a lógica o ser humano não tem sentido de existência. Ele chegou num ponto, e aí? O que eu estou fazendo aqui? A lógica e o que é racional nunca pôde responder e nunca vai responder. Ele faz o que então? A partir de 1832, ele cria aquilo que a gente chama de síntese, que é a aplicação de sobre todo tipo de conhecimento, que agora passa a ser expresso da seguinte forma. Então essa síntese ele começou a aplicar em todo tipo de conhecimento. Ele pega, ele diz que a tese versus a antítese é igual à síntese. O que é isso? Misture a verdade com a mentira e você vai ter uma resposta lá na frente. E essa resposta é o que muitos chamam de meia-verdade, que na realidade é uma mentira. E a meia-verdade engana, porque ela tem a aparência de ser algo legítimo e verdadeiro, né? Então ele fez justamente isso. Ao aplicar essa síntese sobre todas as áreas do conhecimento humano, deu-se início ao pensamento relativista, uma vez que na síntese a verdade é misturada com a mentira, formando uma nova verdade ou meia-verdade. Nós começamos a entender o porquê que hoje cada um tem a sua verdade. Você vai às vezes falar de Deus para alguém, não, mas eu creio em Deus. Mas o Deus que essa pessoa crê não é da forma como nós cremos, mas ela fala que crê. Deus passa a ser um só, mas cada um tem uma visão, tem justamente uma opinião a respeito de Deus, que muitas vezes não é baseado na verdade, mas naquilo que ele ouve, no que puxa daquilo, que mistura e forma a sua opinião, que é a síntese. Essa palavra síntese todo mundo conhece quando a gente aprendeu na escola. Faça a síntese do texto. O que era a síntese do texto? O que era? Era mais do que um resumo. Era você fazer um resumo e dar o seu parecer, a sua opinião. Essa é a síntese. Resumo, você não dá opinião de nada, mas a síntese você tinha que o quê? Falar a respeito. Só que não importava se você entendeu ou não, é a sua opinião. Justamente esse princípio que ele começa a colocar. E nós começamos a ver que a partir disso, Satanás começa a agir em todas as áreas do conhecimento. A partir desse ponto, deu-se a divisão total do conhecimento, dos conhecimentos, expressos por esse cara aqui, esse filósofo Kierkegaard, da seguinte forma. Ele divide então, não tem como juntar, vamos separar o existencialismo secular, o que é secular no mundo, e o que é religioso. Início da corrupção do conhecimento. A partir desse momento, a síntese começou a ser aplicada em todas as áreas do conhecimento: filosofia, arte, música, cultura geral, teologia, né? Nós vimos que até a arte, da onde esse movimento que tem o movimento do aquilo que é abstrato, aquelas pinturas abstratas. Você olha, o que será que o autor estava sentindo? Cada um tem a sua opinião. Antes desse princípio não tinha isso. Vocês tinham um quadro muito bem pintado. Até tempos anteriores, geralmente a figura principal do quadro, se você observar na história, era a figura divina. O homem era periférico, né? E nós vemos que entre o iluminismo, etc, tal, tiram a figura divina de centro, ela vai colocando de lado, e o homem, com seu egocentrismo, passa a virar centro das coisas. E nós vimos que, com a síntese, a própria arte é pintura que você nem entende. Cada um sente o que quer quando olhar, acha o que quer. Foi aplicado na arte. Na música, se olha a música contemporânea, tudo de tom, não é uma coisa gostosa de ouvir como você olha uma música clássica. É uma coisa, eu particularmente conheço música clássica, mas não gosto de música contemporânea. Parece que não tem sentido a música, toda quebrada, toda estranha. É aplicado também esse princípio. A cultura geral, a relativização de muitas coisas. E na própria teologia, começou-se a criar o quê? Tirar aquilo que é absoluto de Deus e colocar o que a gente começa a entender hoje. Deus é aquilo que você acha que Ele é, né? Começou a criar um misticismo. Nesse misticismo, né, começa a surgir então aquilo que eles chamam de uma nova era. Começamos, né, a observar mudanças então no pensamento humano. Olha como Satanás ele é sujo. Lá atrás ele começou a plantar essa semente e ela começou a se desenvolver, e ela chegou como um maremoto nos dias de hoje, como um tsunami, porque isso tem o que? Gerado todos esses problemas que nós estamos tendo hoje em dia no pensamento humano.
principais marcos da filosofia. Nós vemos Sartre, esse filósofo, ele fala a respeito da justificativa para qualquer coisa, ainda que seja ridícula. Você fez uma coisa, você dá uma satisfação qualquer, tá bom, você deu uma satisfação. Não importa o que for, se tem realmente uma base. Importa, né, que você fez e deu uma satisfação. Surge também aqui Jasper, deixa eu botar um pouquinho, teve mais um aqui, que interessante. Marquês de Sades, cria o sadismo, aquilo que é sádico, sadomasoquismo, vem daqui, né? Permissão da natureza para os mais fortes subjugarem os mais fracos. O que ele dizia? Que como a natureza fez o homem mais forte, então o homem, ele tem direito de subjugar a mulher. Olha o pensamento do cara, por causa do relativismo. E surgiu justamente o que? Um machismo tremendo com esse cara aqui, né? Então essa ideia de subjugar, de sadismo, aquilo que é sádico, vem desse cara, de aquilo que é mais forte e mais pode subjugar aquele que é mais fraco. Outra coisa aqui, Jasper, experiência transcendental vivida em um momento que daria razão da existência. Lembra da linha do desespero? Como o homem não tinha mais razão da existência aqui embaixo da linha, ele começou a colocar coisas místicas no lugar de Deus, né? Pedras, cristais, a nova era. Começou a jogar tudo, qualquer coisa no lugar de Deus. Começou a pegar as figuras da Bíblia e dar o seu sentido e significado para elas, na teologia moderna, que foi corrompida, né? Só que esse cara aqui, ele vai falar o seguinte: olha, em determinado momento da sua vida, você vai ter uma experiência que vai dar razão da sua existência. Só que quando que vai ter essa experiência? Ninguém, né? Quando? Não sabia. Chega um outro aqui, complementa o pensamento dele, Aldous Huxley, que diz o seguinte: você pode forçar essa experiência com o uso de alucinógenos. Na década de 60, houve aquela explosão de uso de LSD, por meio de quem? Você começa no meio filosófico, e depois, daí, parte para o resto. E começaram a viajar, né, ter essa experiência. A droga começou a entrar de uma forma que antes disso você via essa história de ter drogado. Raríssimo. Mas depois desse momento, olha a situação que nós estamos hoje. E nós vemos aqui também Henry Miller, que é um escritor norte-americano. Ele era contra a antítese. A antítese é a mentira. Ele era contra tudo que é mentira. Você não tem que rotular contra aquilo que é errado, contra o pecado. Isso não existe, né? Ele era contra a mentira, dizer que algo não pode. Ele começa com seus escritos pornográficos, e também o pensamento dele é a respeito do homossexualismo filosófico. O que é isso? Que é o resultado da negação da lei, da mentira, do pecado, da antítese. A negação da distinção entre homem e mulher, extinção da ideia de macho e fêmeas, visto como parceiros complementares. Cada um é o que quiser ser. Gênero. Então, vendo isso hoje? Onde começam as coisas? É plantado Satanás, planta lá atrás o princípio. Para que venha hoje, e o mundo que defende isso, vai dizer justamente isso. Não, vocês estão tudo errado, isso é normal, é assim. E começam a defender. Mas por que começam a defender? Por causa desses princípios que foram implantados lá atrás e hoje estão gerando consequência. Então a gente está vendo o que? O desenvolvimento da multiplicação da iniquidade. Conclusão do pensamento moderno: combater todas as formas de antíteses, aquilo que é errado, que é pecado, e toda lógica da criação divina, anulando assim a ideia do pecado. Pensamento relativista pela prática da síntese, ficar misturando verdade com mentira e criando cada um a sua verdade, né? Através desses 2 séculos isso se desenvolveu. Nisto vemos a estratégia do inimigo, plantada ao longo de mais de um século, na verdade 2 séculos, para destruir todos os absolutos de Deus. E por fim, o seu maior absoluto, que é o fato de que Deus nos criou homens e mulheres, machos e fêmeas. Pois o pensamento moderno requer a liberdade para o ser humano escolher o que quer ser, macho ou fêmea, além de exigir total liberdade moral, afirmando que ir contra os absolutos de Deus não é pecado. É o que nós vemos no mundo hoje em dia, o pensamento secularizado.
Aqui está o terreno que o inimigo preparou para o anticristo chegar, e está propício para que a iniquidade então esteja de uma forma, né, que não possa mais ser freada. E nós começamos a ver o que? A consequência então do cavalo branco, a consequência da relativização dos absolutos de Deus é o que? A afirmação de que cada um pode ter a sua verdade. Esse é o fato gerador da confusão do pensamento, gerando uma grande multiplicação da iniquidade em todo o mundo. Esse é o momento que nós estamos vivendo, um momento de confusão do pensamento. A confusão é a responsável pela geração de conflitos, porque onde há confusão vai ter o quê? Intriga, conflito. Não se concorda mais, vai haver conflitos, os quais são aplicados pelo próximo cavaleiro, que é o cavalo vermelho. É a consequência justamente do início da ação do cavalo branco. O cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro, versículo 6,4, foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Vemos que a confusão gerará conflitos, e esse cavaleiro os manifestará, pois irá tirar a paz da terra, como o texto diz, foi-lhe dado o quê? Poder para tirar a paz da terra. E os homens irão se matar uns aos outros. Um aumento que nós vamos ter, que é uma consequência do egocentrismo do homem. Exemplos: vizinho matando vizinho, mães matando filhos, e filhas e vice-versa, né? Filho também matando os pais, se levantando contra os pais, como Jesus falou, né? Que os inimigos homens seriam da sua própria casa, mais do que nunca isso ter acontecido. Aumento dos homicídios e multiplicação, né? E suicídios e da violência em geral, etc. Nós vemos o que? As marcas do agir desse cavaleiro em todas. É interessante, quando o cavaleiro ele se manifesta, não é uma coisa local, isso age no mundo inteiro. Isso é um sinal. Quando ele se manifesta, nós vemos o que? Aquilo para o qual ele veio se manifestando no mundo todo. Não é só uma coisa, é só o Brasil, não é só a cidade, não. Nós vemos estas coisas acontecendo pelo mundo todo, e um aumento, uma multiplicação da iniquidade. Esse é o sinal, a multiplicação da iniquidade. Falta de tolerância pelo amor ter se esfriado. Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor iria o quê? Se esfriar. E nós temos vivido isso ou não? Não, isso vai acontecer ainda. Não está acontecendo, né? Então nós vemos que, querendo ou não, isso é uma realidade. Também gerará guerras, pois trará consigo uma grande espada. E nós temos visto, né, e nesses tempos, grandes conflitos e guerras, principalmente ali no Oriente Médio. Fora que nós estamos vivendo cada vez mais, parece que nós vemos a América do Sul, a América Central, é Venezuela, é não sei o quê, é umas coisas que antes não estavam, mas está crescendo de uma forma, né, essa corrupção, a iniquidade, que para todo lado que se olha, parece que as coisas estão começando a estourar. É uma consequência, não é por acaso. O cavalo preto. Ao seu cavaleiro foi-lhe dado uma balança e foi-lhe ordenado uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. A consequência dos conflitos no mundo é o quê? Que conflito gera? Vai acabar gerando crise, querendo ou não. Pelo egocentrismo humano, a gente observa que as crises acabam surgindo por causa que uns poucos vão acabar sendo beneficiados por não pensar na maioria. Isso acaba estourando para a maioria. A balança significa que ele terá ação e domínio sobre a economia mundial, alimentos e recursos naturais. Indica uma crise mundial financeira. Nós já vimos aquilo que os economistas chamam de CFG, que é a crise financeira global, que teve start em 2008. Lembra que é global, sempre
a manifestação do cavaleiro, não é só uma coisinha num ponto. Nós estamos vendo os sinais. Deus tem dado sinais para a igreja. Isso é para a igreja acordar e se apresentar diante dele em retidão e santidade para aquele dia. Então não é por nada que essas coisas estão acontecendo, tem um objetivo, que irá gerar o quê? A recessão dos mercados e grande fragilização da economia mundial. Mas isso ainda não é a tribulação dos 7 anos, mas sim o cenário sendo preparado para que quando ocorrer, vai entrar aquele período de tribulação e depois dos 3 anos e meio, grande tribulação. Pelo exemplo da figura apresentada no versículo 6, verificamos uma inflação muito elevada, pois necessitamos de 1 denário, que é o valor equivalente ao salário de um trabalhador de um dia, para comprar o alimento representado pelo trigo e pela cevada. Há uma medida, se você tem uma referência à Bíblia, a sua Bíblia tem, a medida equivalia a 1 quilo. Imagine a ideia aqui, que ele está falando que você tem 1 quilo de trigo por 1 denário. A matéria-prima para a época, para se fazer o alimento, que era o pão, era o trigo, como ainda para nós é também. Temos outros alimentos, mas a ideia é justamente que, o custo do alimento vai subir muito para se ter o alimento, e também a ideia de racionamento, porque você pode levar uma medida por 1 denário. O azeite, só que o texto fala também, mas não danifiqueis o quê? O que não é para danificar? O azeite e o vinho. O que a Bíblia fala de azeite e vinho? Azeite, na Bíblia, ele tanto representa, os salvos que possuem a unção do Espírito Santo, ele representa o próprio Espírito Santo que derrama a unção sobre as nossas vidas, Também ele representa o que? É o selo de Deus em nós, que é o que? A marca, o selo, o Espírito Santo de Deus em nós, porque quem representa a unção e traz a unção é o Espírito Santo. Essa é a visão bíblica do Novo Testamento a respeito do azeite, que no Velho Testamento também era usado para unção, e também no Novo Testamento, O vinho indica aqueles que foram genuinamente lavados pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, e que mesmo em meio à crise terão a alegria da salvação. O vinho também simboliza tanto o sangue, como também no Novo Testamento, na Bíblia, simboliza a alegria. Era usado para esse momento o vinho, e também Jesus liga o vinho ao seu sangue. Então nós observamos o quê? Que isso vai ser preservado. Embora haja crise, Jesus estará cuidando da sua noiva nesse tempo, preservando-a para que em breve a leve para si. Nós não vamos perder a alegria, porque agora é o momento de nós olharmos para o nosso Senhor e sabermos que está próximo às portas. Não sabemos o dia e nem a hora, mas conforme a palavra de Deus fala, nós podemos saber o tempo. E o Senhor falou que Ele daria os sinais, e Ele tem dado. O cavalo amarelo, o seu cavaleiro é chamado de morte, e o inferno o segue. Foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, pela mortandade e por meio de feras da terra. Então o último cavaleiro, o 4º, é a morte. Nosso mundo possui cerca de quantos? 7 bilhões de habitantes. O texto diz, considerando o que o texto está dizendo, que a 4ª parte 1 de 4, a 4ª parte dos habitantes serão mortos. O texto diz isso, por meio de tudo aquilo que nós vimos, de espada, de guerra, de peste, a mortandade, em outras traduções está como pestes também,
que é o quê? Enfermidades, doenças, pragas, tudo isso aí está dentro da peste, né? Então nós temos a ideia de que, se calcularmos, 1,75 bilhões de pessoas irão perecer a partir da manifestação do Cavaleiro Amarelo. Não que tudo vai ser de uma vez, mas a partir desse momento, porque é interessante que todos os cavaleiros continuam também agindo, e é assim, eles começam de forma exponencial, todos vão crescendo. Só que não é que o primeiro terminou, o primeiro continua, starta o segundo, ele continua crescendo e desenvolvendo aquilo que ele veio fazer. O terceiro vem e o quarto vem, e todos entram na tribulação agindo, não vão sumir, vão continuar agindo. Só que esse start inicial de todos, a igreja ainda está neles, porque é um alerta para a igreja, né? Em função de que milhões de pessoas irão morrer, isso até o final da tribulação, 1,5 pelo texto, se nós calcularmos o texto. Pode ser que isso seja literal, pode ser que seja uma figura, mas como está ali, a ideia que dá é isso, né? Não vou bater uma tela, vai ser tanto, é o que o texto está dizendo. Ora, se é apenas uma figura, mas o número exato, mas dizendo que milhões e muitas pessoas vão morrer, isso realmente nós podemos ter certeza. Que inclusive quando a gente olhar quantos vão morrer no período de 7 anos da tribulação, então realmente esse número ele faz sentido. Porque os cavaleiros também eles entram e agem, continuam agindo em toda a tribulação. Então, em função de que milhões de pessoas irão morrer pelo agir desse cavaleiro, o arrebatamento da igreja irá ocorrer provavelmente o que nesse período, antes de uma grande mortandade, porque a igreja ainda está aqui. Lembre-se que antes do agir do iníquo, a igreja, enquanto ela estiver aqui, o anticristo não pode se manifestar. Isso aqui estou dando uma pré, nós vamos ver depois, falar a fundo sobre o arrebatamento. Irá acontecer nesse período antes de uma grande mortandade, pois a igreja, a noiva do Cordeiro, a igreja foi assegurada que ela seria guardada da hora da provação que é de vir sobre o mundo. Apocalipse 3,10, é justamente isso é dito para aquela igreja. Carta à igreja de Filadélfia. Interessante, nós vimos o nome Filadélfia, vem de amor fraterno. Jesus, quando nós olhamos sobre essa igreja, ele não tem nenhum ponto contrário, ele só tem pontos a favores. A única coisa que ele fala para essa igreja, olha, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Galardão pode perder, porque ele fala, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, se Deus te deu um talento, usa esse talento, para que não chegar no dia o Senhor pedir conta do talento, e aí, chegar de mão vazia. Aí daquele galardão não vai ter, porque o texto diz, enterrou o talento. É interessante que a ideia do salvo não vai passar por juízo, mas todos nós, vamos passar pelo tribunal de Cristo. Vamos passar pelo tribunal de Cristo. Nós vamos falar disso mais tarde. Aqui estamos finalizando já. Hoje eu corri um pouco, por causa do tempo. Concluímos, pois, que os cavaleiros são uma contagem regressiva, pois indicarão, por meio do seu agir no mundo, que o tempo da igreja sobre a face da terra terá chegado ao fim. São alerta para que a igreja esteja preparada para o arrebatamento. Deus está alertando, está mostrando, está falando com muitos. A partir de então, Deus já estará voltando os seus olhos para Israel, para prepará-los para o que terão de passar na tribulação. Você quer ver o termômetro da profecia? Olhe para Israel. O que nós temos visto nesses últimos tempos acontecendo com Israel? Israel está se sentindo, vamos dizer assim, sozinho. Antes os Estados Unidos cuidava. Como os interesses americanos na região não estão tão grandes, que eles conseguiram formas de produzir energia e não depender tanto, acho que do cisto, até que estão desenvolvendo gás de cisto e estão fazendo a festa lá com isso. Não estão mais dependendo tanto, de determinada energia daquela região. Nós vemos um cenário montando ali, desfavorável a Israel, contra Israel. Temos visto o quê? Primeiro, a Síria
a guerra que teve, nós vemos o agito dos cavaleiros ali, a guerra que teve, o surgimento do Estado Islâmico, né? A ideia que eles estão de formar um califado, que é justamente ter um califa, um regente principal de todo aquele que professa a fé islâmica, de todos eles ali. Eles querem ter tipo a ideia de um monarca, o califado, né? E eles estão trabalhando para isso e vem falando a respeito disso. Foi descoberta também quando atacaram o Bin Laden, isso passou uma notícia no jornal, na Globo. Eu não gosto de assistir na Globo News, os comentaristas que ficam falando sobre justamente a situação de Israel. E o comentário que um deles fez eu achei interessante. Ele falou: olha, quando atacaram em determinado momento um local que eles acharam que Bin Laden estava ali, acharam documentos. E num desses documentos deles ali, né, na época que estavam caçando Bin Laden, encontraram um plano para formar um califado, a fim de o quê? Cercar Israel, porque eles não reconhecem o Estado de Israel, cercar Israel e dominar a terra. Nós vemos agora de uma outra forma que eles estão formando, isso é notícia, estão formando. Então Israel está começando a ser o quê? Acuado, cercado. Já vimos no começo do ano passado, acho que final de outubro de 2013, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, né, deu um pronunciamento na ONU, dizendo que, falando a respeito inclusive do Irã, dizendo: olha, o Irã, é do Irã ou do Iraque? O Irã, né, que ele está falando contra o Irã, dizendo que, olha, o Irã é como um lobo em pele de ovelha, vocês tenham cuidado com eles, e saibam que nós vamos nos defender, porque começou-se justamente com essa ideia que tem se desenvolvido de permitir que o Irã enriqueça o quê? É notícia, urânio. Aqui o Ocidente, muitos acham que não, é só para paz, mas Israel não acredita nisso e tem dito: nós vamos nos defender. O que você entende quando alguém diz nós vamos nos defender? Ele já deu uma demonstração, julho do ano passado, agosto, setembro, que entrou ali na faixa de Gaza, aquela batalha que teve. Israel se defendeu. É a mesma coisa, uns vêm com estilingue e ele vem com tanque de guerra para cima. Da mesma forma, continua se desenvolvendo. Então nós estamos vendo um cenário montado ali, um cenário. Deus, ele já está virando o rosto para Israel. Então vamos ficar de olho no que está acontecendo no cenário em volta de Israel, porque isso é o termômetro da profecia. Amém?